A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal, que assiste os nossos vídeos, por gentileza se inscreva clicando aí abaixo. Você se inscreve gratuitamente. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno com as Sagradas Escrituras. Trazemos aqui temas que se alinham e que são coesos com a Escritura Sagrada. Trazemos aqui assunto para embasar aquilo que cremos, que acreditamos, né? Segundo a obra salvífica que Cristo fez nos nossos corações. Irmãos, examinando os comentários do vídeo passado, nós percebemos muita gente vem tentar questionar, mas tudo é argumento de um falso profeta, entendeu? De gente que não sabe nem para onde está o caminho da vida eterna. Tem esse Paulo Oliveira que sempre vem aí, ele é um falso profeta, irmãos. Louvado seja Deus que os irmãos aí que estão acompanhando os comentários nem questiona ele. E bom nem questionar, porque ele não entende nada de Bíblia. Ele está afundado, mas mesmo dentro do paganismo. Entendeu? O nosso assunto de hoje vai ser porque Cristo foi ordenado sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Este é um assunto magnífico que nós vamos abordar hoje aqui no canal, né, trazendo aqui uma exposição coerente com o que está escrito em 7 de Hebreus. Vamos ler 7 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo. De tudo, primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, seja rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dia, nem fim de existência, portanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerais, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Portanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou quem tinha as promessas. Evidente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele que se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste.
Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei, porque aquele quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, constituído não conforme a lei dos mandamentos carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, com um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual chegamos a Deus. E visto que não é sem juramento, que aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que disse: o Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador, superior à aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdote com maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre em seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado de pecador e feito mais alto do que o céu, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todos, quanto a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas, palavra do juramento, que foi superior à lei, constituir o Filho para sempre. Então, irmãos, aqui, hoje, nós vamos abordar porque Cristo foi sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, capítulo 7 de Hebreus, ele está conectado com Gênesis, capítulo 14, né, quando nós sabemos daquela guerra que houve contra os reis de Sodoma, guerra de 5 reis contra 4, e que foi levado cativo o sobrinho de Abraão, Ló. E Abraão armou os seus 318 servos, homens preparados, e foram lá e resgataram o povo de Sodoma e trouxeram Ló. E aí aparece no cenário, pela primeira vez, Melquisedeque. Melquisedeque. E abençoa Abraão, aquele que Abraão deu os dízimos, né? E diz assim que o menor é abençoado pelo maior. Então, essa é a conexão do capítulo 7
Mas, capítulo 7, aqui não é a introdução. Aqui ele apenas está delineando profundamente, substanciando o argumento delineado logicamente no capítulo 7. Vejamos Hebreus, primeiros capítulo 2, do verso 17. Vejamos bem Hebreus, capítulo 2, do verso 17, que vai falar do sacerdócio de Cristo. Abra aí a sua Bíblia, me acompanhe por gentileza aqui, Hebreus 2 e 17. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação dos pecados do povo. Aqui apresenta Cristo como sumo sacerdote. Agora vamos ver capítulo 3, do verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, que Jesus Cristo é apresentado como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora vamos para o capítulo 5, do verso 6. Me acompanhe aí na sua Bíblia. 5 do verso 6. Tu és meu filho, hoje te direi, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui o escritor aos Hebreus tem em mente o Salmo 110, verso 4, onde lá fala que Cristo foi ordenado segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o que significa, irmão, ser segundo a ordem de Melquisedeque? Significa que o sacerdócio de Cristo era semelhante ao sacerdote de Melquisedeque. Entendeu? Então, vamos aqui capítulo 5, verso 10, que diz: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos na exposição do texto. Irmão, primeira parte, de 1 a 3, a singularidade do sacerdócio de Melquisedeque. De 1 a 3, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim da existência. Entretanto, feito semelhante filho de Deus, permanece sacerdócio para sempre. Então,
nós vemos aqui um sacerdote que é sacerdote e rei. Aqui é uma singularidade única. E quando fala que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não significa que ele nunca foi criado. Que o texto está querendo dizer que não foi registrado quem era seu pai e quem era sua mãe, e de qual descendência ele foi. É isso que o texto está dizendo. O texto não está querendo dizer que ele era como Cristo, né? Eterno, né? Ele era humano, ele era um homem. Agora, quando fala que ele não tinha pai, fala nem pai, nem mãe, não quer dizer que ele não tem. O que quer dizer aqui é que não tem registro de quem era o seu pai e sua mãe. Agora vamos para outra parte. A superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Agora vamos aqui do 4 ao 10. Considerais, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi também recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Portanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os recebe dízimos de Abraão, abençoou-os que tinha promessa. Evidentemente, fora de qualquer dúvida, o inferior abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo, porém, ali aquele que se testifica que vive. E para assim dizer, de Abraão até Levi, quem recebe dízimo, pagou o dízimo na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado. O seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Irmão, nós temos que entender uma parte. Aqui muitos pastores defendem a continuidade do dízimo. E aqui, o assunto de 7 de Hebreus não foi um assunto propriamente para defender o dízimo. O assunto aqui é Melquisedeque, né? Uma semelhança do sacerdócio eterno de Cristo. E aqui está dizendo que os dízimos durou de Abraão até Levi. Quem recebe dízimo, pagou dízimo. Então, os levitas, sacerdócio levítico, ele terminou em Cristo. E aqui fala, havendo mudança na lei, se muda também o sacerdócio. Então, não mudou somente o sacerdócio, mas também o dízimo foi tirado fora de cena. Né? Agora vamos para o terceiro. O fim do sacerdócio levítico e a perpetuidade do sacerdócio de Cristo. 11:19. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente também faz mudança na lei, porque aquele que essas coisas não pertence a outra tribo, da qual ninguém nunca prestou serviço ao altar.
Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo de qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Isto ainda muito mais evidente, quanto à semelhança de Melquisedeque, se levantou o sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo a vida indissolúvel. Portanto, testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, revoga anterior ordenança, por causa da sua infantilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Aqui fala o fim do sacerdócio levítico e a perpetuidade do sacerdócio de Cristo. Agora, por que Cristo não saiu da tribo de Levi e da tribo de Judá? Porque da tribo de Levi nunca saiu um sacerdote sendo rei. Então, os reis saíram da tribo de Judá. Muitos reis saíram da tribo de Judá. Então, por isso que aqui, Cristo, Melquisedeque, era sacerdote e era também rei de justiça. Então, ele tinha um ministério duplo. Então, por isso, ele é a semelhança do sacerdócio de Cristo. Porque o sacerdócio de Cristo, Cristo tanto foi rei e como sacerdote. E aqui enfatiza a perpetuidade. Perpetuidade do sacerdócio de Cristo. E fala que ele foi constituído não conforme o mandamento carnal, mas segundo o poder indissolúvel. Agora vamos para o quarto ponto. A superioridade do sacerdócio de Cristo. Vamos ver o verso 20 e o 28. O 20 e o 28. É visto que é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este, com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Agora o 28. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento constitui, superior à lei, constitui o filho para sempre. Então, olha a diferença. Os sacerdotes levíticos foram constituídos sacerdotes pela lei. Pela lei, né? Que não era sacerdote para sempre. Mas Cristo foi constituído sacerdote por juramento, um sacerdote eterno, né? Agora, nós vamos entender aqui. Primeiro, a superioridade do sacerdócio de Cristo está baseado no juramento divino, que é 20 e 21. Mas este com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Agora, é o segundo, ele é superior
porque ele está fundamentado numa aliança superior. Vejamos o verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Agora, o 3. Superior, porque é demonstrado pela sua atividade permanente. 23 e 24. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em mais número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Agora, 4. Superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrado pelo seu ilimitado poder. Veja 25. Por isso também pode salvar totalmente o que por eles se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Agora, 5. Superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrado por sua permanente intercessão. Parte B. Totalmente os que por eles se chega a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Agora 6. Superioridade do sacerdócio de Cristo, demonstrado pelo seu caráter inculpável. 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que o céu. Aqui, irmão, vemos a superioridade do sacerdócio de Cristo, demonstrado pelo seu caráter culpável. Agora 7. Superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrado por sua perfeita oferta. 27 e 28. Que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo. Porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento constitui posterior lei, constitui o Filho para sempre. Então, irmãos, entendamos uma coisa nesta magnífica exposição. Irmão, na lei, o sacrifício era repetitivo. Por que o sacrifício era repetitivo? Porque não tinha uma perfeição. Não tinha um sacrifício perfeito. Então, a lei, no Velho Testamento, as pessoas não eram salvas de outra forma. Era salvo da forma que nós somos salvos hoje. Por quê? Mas como assim? Os sacrifícios dos animais, dos bodes, dos carneiros, dos animais, aquele sacrifício apontava para o sacrifício eterno de Cristo. Apontava para Cristo que estava na frente. Nós que somos salvos, aponta para o sacrifício de Cristo que foi feito lá atrás. Então, por isto que Cristo veio, irmãos. Por isso que diz lá em João, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por isso que João, aí é João 3,16 e João 1,29 diz: eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício na lei cobria o pecado do homem. O sacrifício de Cristo tira o pecado do homem. Então, só para os irmãos entender que nós temos um sumo sacerdote eterno, que foi constituído segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer, era semelhante a Melquisedeque. Não quer dizer que Melquisedeque era igual a Cristo. Era apenas uma semelhança. Aqui, em Hebreus, está falando da transição da lei para a graça. Agora, por que o autor introduz este texto em Hebreus? Este texto em Hebreus aconteceu porque muitos cristãos convertidos a Cristo estavam abandonando a Cristo, o judaísmo, por causa da perseguição, que estavam perdendo casa, estavam perdendo patrimônio, e estavam indo para o judaísmo, estavam apostatando na sua fé. Então, o escritor introduz esse texto aqui aos Hebreus para dizer que Cristo é maior do que o sacerdote levítico. Cristo é melhor do que os anjos. Cristo é melhor do que Arão. Cristo é melhor do que Josué. Cristo é maior do que Moisés. Cristo é melhor do que o sacrifício. Cristo é maior do que as alianças. Então, para enfatizar aqui, nós chamamos o livro de Hebreus do quinto evangelho. Do quinto evangelho, por quê? Aqui chamamos o quinto evangelho. O quinto evangelho depois da assunção de Cristo aos céus, né? Porque aqui o assunto da carta aos Hebreus, do capítulo 1 ao 13, é a superioridade de Cristo, é a superioridade do sacerdócio eterno de Cristo. Então, é por causa dele que nós temos a salvação, que somos salvos. Ele foi o único que satisfez a exigência de Deus. O que significa satisfazer as exigências de Deus na lei? Porque o homem pecou contra Deus. O pecado do homem foi contra Deus. Então, para ser satisfeita as exigências de Deus, era preciso da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, morrer para Deus, para ser satisfeita a justiça de Deus. Porque pela justiça de Deus, todo homem deveria morrer. Então Cristo aparece como nosso representante, como nosso substituto legal. E para ser um substituto legal, e para satisfazer a exigência de Deus, ele tinha que ser Deus quanto Pai é Deus. Por isso que ele satisfez a exigência de Deus, e a justiça de Deus foi atribuída a nós. Não é uma justiça própria de nós mesmos. Não. Ali nós vemos duas imputações que aconteceu. Primeiro, a imputação
foi que a nossa conta impagável foi creditada na conta de Cristo. Cristo morreu, tomou o cálice da ira de Deus, sozinho, e pagou por nós. A segunda imputação é que Deus, a justiça de Cristo pegou a sua justiça e nos vestiu dela. Querendo dizer, nós somos justos não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, o que Ele enxerga em nós é os benefícios da justificação. Por isso que nós somos justificados. Então, irmãos, fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.